Você que está aqui, agora eu acho que aqui é o grande momento desse evento. O grande momento desse evento acontece agora. Lógico que todo esse conhecimento que a gente teve, que foi incrível, todos os participantes que passaram por aqui entregaram coisas valiosas, coisas que eles viveram, né, na vida deles. Mas entenda, todo negócio para existir, ele é feito para abençoar a vida. E se é feito para abençoar a vida, o primeiro pilar de um negócio é a atração de novos clientes. Se você não tem cliente chegando no seu negócio todos os dias, você tem um problema. E é por isso que eu quero convidar vocês agora a assistir com muita atenção esse próximo convidado, que ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre atrair novos clientes no digital. Felipe, ele é gestor de tráfego um dos maiores players do mercado, do Pablo Massal. Eu consegui trazer ele até aqui para falar com vocês, porque ele consegue, através da dor e do desejo do cliente, mapeando isso, trazer esses clientes para lotar palestras, lotar estádios, lotar auditórios gigantescos, tá? E ele vai também explicar como você pode fazer isso no seu negócio. Se você tem alguém que você conhece que tem um negócio que precisa de novos clientes, você tem que apertar aqui nessa setinha, aqui nesse aviãozinho e mandar, porque esse é o momento ápice desse evento. A máquina de fazer dinheiro começa exatamente nesse momento. Eu quero convidar com vocês, deixar ele super à vontade para falar como ele torna um negócio de um grande player do mercado, uma máquina de fazer dinheiro. Se você não sabe, a sua empresa, se ela está parada, ela não traz recursos para você. Então, entrando aqui o Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo. E aí, uma grande honra receber você. E assim, a nossa cabeça vai explodir agora, porque o que você tem para entregar para a gente é algo muito valioso. Gente, se você precisa de novos clientes, clica aqui embaixo, por favor. Deixe aqui um comentário sobre qual que é a sua dificuldade para conseguir novos clientes para o seu negócio. Se você também já se posiciona nas redes sociais, coloca sua cara, né? Coloca seu rosto para trazer autoridade, para dizer para o cliente, eu estou 200% com você. Agora que você tem um bom conteúdo, tudo alinhado, e aí? Você sabe rodar o tráfego, rodar a sua campanha, imprimir a sua empresa. Por que eu falo máquina de imprimir dinheiro? Porque quando você imprime a sua empresa para as pessoas certas, entra dinheiro na sua conta. A sua empresa é uma máquina de imprimir dinheiro. Se você não está fazendo isso usando digital, você precisa cair nessa live aqui, escutar até o último segundo que o Felipe tem para compartilhar com vocês. E Felipe, aqui é todo seu. Por favor. E aí, gente, sejam muito bem-vindos. Quem tá curtindo essa live já reage aqui, ó, porque hoje eu vim para explodir a tua cabeça e eu quero compartilhar absolutamente tudo para você gerar resultado no seu negócio. Se você não me conhece ainda, já segue meu perfil lá, @soufelipealves, e eu vou hoje mostrar para você como você vai atrair clientes de forma prática, rápida e lucrativa para o seu negócio. Quer aumentar a sua clientela? Quer vender mais? Quer lucrar mais? É assim que você vai fazer. Mas, ó, já pega esse aviãozinho que está aqui no canto, ó, manda para todo mundo, manda para pelo menos umas 3 pessoas, chama para a live, porque agora começa a forma prática de você vender e explodir o seu lucro no digital. Quem já ouviu falar sobre omnicalidade? Omnicalidade é uma palavra difícil. É uma palavra que muitos empresários sequer têm ideia do que significa, mas eu vou simplificar para vocês. Omnichannel significa que você tem que estar presente em vários canais ao mesmo tempo para aumentar a sua clientela. Porque quem domina a atenção domina o mercado. Pega esse código aí, anota. Quem domina a atenção domina o mercado. E sem atenção, você não vende. E a atenção não é conquistada em um canal só. Se eu fizer um paralelo com o mercado financeiro, você não vai deixar todo o seu investimento em um ativo único. Da mesma forma, você não pode investir somente no seu Instagram, ou no Google, ou no seu site,
ou no seu tráfego orgânico, você tem que buscar novas formas de abranger a sua identidade no digital e vender para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Não se engane, o seu cliente está online. Seu cliente está online. Eu vou dar um dado aqui para vocês. Vocês sabiam que, de acordo com um estudo da Harvard Business Review, 73% dos consumidores usam múltiplos canais antes de realizar uma compra? Significa que, mesmo que ele te ache lá no Google, pelo site, ele, antes de fazer a compra, ele vai validar o seu Instagram, ele vai validar o seu canal do Reclame Aqui, ele vai validar o seu atendimento de WhatsApp e o seu time comercial, entre outras fontes. Então, você não pode estar posicionado de uma maneira única. Como que você vai fazer isso de forma prática? O Omnichannel é a arte de você tornar a jornada do seu cliente contínua, fluida e integrada. Quando o seu cliente entra no seu funil, ele tem que ter uma jornada que é como um escorregador. Por quê? Ele vai converter e depois ele vai ser fidelizado e se tornar o embaixador da sua marca. Quem aqui conhece sobre funil ampulheta? Ou já ouviu falar? Se vocês não ouviram falar, além da parte de conversão, aliás, a venda não se dá por encerrada quando você assina um contrato. Pelo contrário, ali é onde começa a venda. Porque depois você tem que encantar, fidelizar, reter e tornar o seu cliente num fã, a ponto dele mesmo trazer novos clientes para você. O melhor vendedor é o seu próprio cliente. Como que você faz isso? Vamos pensar, fazer uma analogia com uma banda de rock. Se você tem uma banda e ela toca como se fosse a banda do Chaves, não sabe absolutamente nada. Vira uma maçaroca sonora, uma cacofonia. Agora, se essa banda tá ajeitadinha e ela toca bonitinho, como um Pink Floyd, a obra pode durar por anos, décadas. Isso é legado. É assim que a sua empresa vive. É assim que a sua empresa vende mais. É assim que ela torna os seus clientes em fãs. E é assim que o seu lucro dispara com um custo bem menor. Agora, como que você precisa fazer para começar a fazer isso na prática? Primeiro, você tem que definir quem é o seu cliente ideal. Então, tenha uma boa pesquisa de cliente. Tenha uma boa pesquisa de empatia. Tenha um Canva de personas do seu negócio, porque o seu negócio pode ter várias personas. E você precisa falar da forma correta para cada cliente. Eu vou pegar um exemplo prático. Se vocês observarem os conteúdos do Pablo, que nós fazemos, nós dificilmente vamos usar a palavra mindset. Por quê? Porque o público não fala mindset, o público fala mentalidade. O público entende mentalidade. Parece um detalhe besta, mas na verdade é um detalhe que faz toda a diferença na hora de converter. Se vocês forem lá no meu perfil, semana passada eu recebi um desafio de colocar o nosso auditório lotado para a palestra do Pablo em 24 horas. E o desafio foi concluído com sucesso. Como que foi feito isso? A partir de todo o conhecimento prévio de público, dor, qual a mensagem que ele ia passar e como que nós iríamos atingir esse público. Não foi do nada, não foi por acaso. Teve estratégia, teve método e foi um sucesso. Outra coisa que você precisa fazer de forma prática, mapeia a jornada do seu cliente. Por onde ele se conecta com você? Depois que ele se conectou, para onde que ele vai? Qual que é o ponto de transformação? Aonde que ele vai converter? Depois que ele converteu, como que você vai encantar e fidelizar esse cliente? Quais ferramentas você vai utilizar? E aí, eu separei aqui 3 canais que você pode utilizar de forma bem prática. Para a fase de descoberta, você pode usar as redes sociais, principalmente o Instagram e a rede vizinha. Por quê? Porque são os algoritmos mais inteligentes do mundo e é onde o seu conteúdo vai ser mais visto. O seu cliente está online. O seu cliente está online. Eu vi hoje um dado que mostra que 64% da geração Z usam o TikTok para fazer as buscas por produto ou serviço. Eles são quem dominam o mercado. Então não dá para ignorar a rede vizinha.
Inclusive porque hoje aquele aplicativo tem mais tempo de tela de retenção hoje do que o Instagram. Se você está satisfeito com a rede social, imagina o que você pode fazer quando você implementar o Google Ads na sua operação de tráfego. Seu cliente vai digitar o produto ou serviço que você vende e ele vai ver você no topo da página. Agora eu quero te perguntar, e olha bem aqui no olho do tio Fê. Se eu digitar o seu produto ou serviço agora na barra de busca do Google, eu vou encontrar você? Se a sua resposta foi não ou você não tem certeza, temos um problema. E é uma ação para ser implementada para ontem. O Google é a maior ferramenta de busca do mundo. Qual é? Responda aqui para mim no comentário. Qual é o primeiro lugar que você vai buscar um produto, serviço ou qualquer coisa que você queira descobrir? Um local? Qual que é o primeiro lugar? É o Google. Se você não usa o Google, pode fazer parte dos 2% da população que não usa o Google como ferramenta principal de busca, você é uma exceção. Mas é a ferramenta dominante do mercado. E agora, eu preciso te mostrar como você vai escalar isso de forma inteligente. Não adianta só você ter o seu negócio, você precisa ter e vender, atrair essas pessoas para vender. Se não, a analogia é simples. É como se você fechasse a porta do seu estabelecimento e esperasse o seu cliente entrar. Não faz o menor sentido. Agora eu te pergunto, se você tem a opção de colocar a sua loja numa viela, num bairro desconhecido da sua cidade, ou no ponto mais visto da Avenida Paulista, em qual você escolheria colocar o seu estabelecimento? Provavelmente na Avenida Paulista. Por quê? É onde tem maior movimento, tem maior número de pessoas, tem maior exposição, tem branding. Tudo isso é fundamental para você decolar os seus resultados. Se você pensa dessa forma e de forma lógica, você gostaria de ter uma loja lá na Avenida Paulista por conta disso, o digital é exatamente a mesma coisa. As redes sociais, o Google, o YouTube, porque as pessoas estão online. Se vocês não sabem ainda, as pessoas no Brasil e no mundo passam, em média, 7 horas e meia com o celular na mão. Isso por dia. As pessoas passam 7 horas e meia do dia com o celular na mão, conectado. Não faz sentido você não estar no celular dessas pessoas. Lembra que eu falei no começo? Quem domina a atenção, domina o mercado. Felipe, mas é difícil, é muita coisa para fazer, é muito trabalho, eu não sei fazer criativo, eu não sei escrever, não tenho criatividade para produzir roteiro, eu vou ter que contratar muita gente? Não. Hoje você tem ferramentas de inteligência artificial que encurtam muito o seu trabalho. Você pode usar o GPT, o Claude, pode usar o Gemini do Google. Se você quer criar imagens bonitas, pode usar o Leonardo AI, pode usar o DALL-E, entre outras. Pode usar o Eleven Labs para fazer clone da sua voz e narrar os seus conteúdos. Você nem precisa gravar mais. A inteligência artificial chegou para ser o fiel da balança e mudar o jogo. Então, desde a produção de um criativo que conecta e converte, até a inteligência de negócios, você precisa estar conectado em múltiplos canais. Lembra que eu falei de omnicanalidade? Se a sua empresa não entendeu ainda que omnicanalidade é você realmente ter vários braços de várias frentes de negócio em várias ferramentas diferentes, você vai ter problemas muito cedo. O Tom falou mais cedo sobre 3 anos de prazo. Eu arrisco dizer que é menos. Porque vocês não têm ideia do que a gente já está usando hoje nas operações. Não precisa de uma mega operação de pessoas para fazer vendas. A gente já pode automatizar o atendimento. Já tem SDR virtual, super humanizado. Então, não descartem os canais. Eu vou pegar um exemplo aqui real, que foi usar o ChatGPT para criar os roteiros de um conteúdo, de um lançamento. De lá, a gente cortou os vídeos e editou
lá no CapCut. Depois, fizemos as transições e as captações nas redes sociais, no Google, no YouTube. Passamos disso para a parte de vendas direto, tanto através de tráfego pago orgânico, tráfego de marketing de influência também. E depois passamos para a parte de iteração e recuperação de carrinho, através de WhatsApp, e-mail, remarketing. Você tem todas essas ações já mapeadas? Sua empresa já sabe fazer um bom remarketing? Você já sabe como fazer um remarketing e não desperdiçar aquele lead que você já pagou por ele, mas ele não converteu ainda por algum motivo? É assim que a gente transforma um lucro de 100 em 1 milhão. Felipe, Sim. eu vou pedir só uma deixa aqui para falar contigo. É o Claro. seguinte, ó, dados que eu estou vendo aqui, porque eu anuncio desde 2009. Claro. Então, em 2009, para você ter noção, 60% dos cliques era por computadores. 39% era celular e 1% tablet. Hoje zerou o tablet praticamente. Hoje é 97% é celular e 3% é computador. Cara, se você não entendeu o jogo, eu só parei aqui o Felipe um pouquinho, só para poder falar sobre isso. Porque eu tenho dados desde 2009, né, do Google, da fonte, de uma das minhas empresas, que já conseguiu mais de 5 milhões de impressões para o cliente potencial. Não é para qualquer cliente, é para o cliente que quer comprar o meu produto ou serviço. Entende? Você pode colocar para o cliente, você pode rodar tráfego para o cliente que só é a pessoa que vai comprar o seu serviço. Por exemplo, homens e mulheres entre 25 e 55 anos que tem isso. Esse é o meu cliente. Você roda para esse cara. Você não precisa gastar para outras pessoas, com um público frio. Então, para você ter noção do que o Felipe está falando aqui, a importância disso. Se você não tiver nesse jogo, game over, cara. Game over. Por favor, Felipe, continue. E aí, se as pessoas duvidarem da gente, então, vou pegar a liberdade de parafrasear o nosso grande Bill Gates, que há alguns anos ele soltou a célebre frase dizendo que em pouco tempo existiriam apenas 2 tipos de negócio. E somente 2. Aqueles que fazem negócios pela internet e aqueles que não existem mais. E eu tenho uma novidade para te dizer. Esse futuro chegou. A gente já vive isso. Se a empresa não tem um canal digital, ela está fadada a perecer em curto espaço de tempo. Não tem como. A inteligência artificial vai engolir esse tipo de negócio. Não existe mais espaço para brincar de empresa. A empresa é uma coisa séria, uma coisa que gera dinheiro, uma coisa que faz dinheiro. Inclusive, anota aí outro código. Empresa não é feita para ganhar dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro. Profissional faz dinheiro. E quem já leu Pai Rico, Pai Pobre sabe que o primeiro dilema do Robert Kiyosaki foi fazer dinheiro. E qual foi a ideia dele? Derreter uns tubos de pasta de dente de alumínio e forjar umas moedas. Na inocência da criança, ele estava fazendo dinheiro. Não te ouvi, Tom. Tá com o microfone fechado. A sua empresa, ela precisa ser impressa na internet. Quando o cara abrir o celular ali, ó, é aparecer você na frente dela. Ali, quando você imprime a tua empresa, você consegue fazer dinheiro. É como se você estivesse fabricando dinheiro. É dinheiro caindo na sua conta o tempo todo. Porque você montou esse negócio, foi para resolver o problema das pessoas. Aí a pessoa fala assim, cara, eu não quero imprimir a minha empresa na internet porque eu não quero parecer para o meu concorrente que estou precisando de cliente. Cara, pelo amor de Deus, que mundo que você vive. Se você não está fazendo isso, seu cliente está. Tá. O seu concorrente assim, está, perdão. Entenda uma coisa, não é você que está precisando de cliente, é o seu cliente que está precisando de você. Se você não imprime na frente dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro, porque ele está precisando do serviço. Deixa eu pegar esse gancho. Porque mais cedo, a Fátima falou que quem não é visto não é lembrado. Isso é verdade. Agora, deixa eu te perguntar. Quantas vezes você que está aí me assistindo agora tem uma expertise, você tem um conhecimento, você tem um negócio, e você vê pessoas que sabem menos do que você, entregando conteúdos mais básicos e ganhando muito mais do que você, e você se pergunta, como isso é possível? Eu te respondo, o mundo é de
quem faz. A diferença de quem tem resultado, de quem colhe fruto e de quem gera realmente, quem faz dinheiro, é que executa o plano. Não tem espaço para desculpa. Uma empresa é coisa séria. Se você tem um sonho, não tem espaço para vergonha na hora de gravar um conteúdo. Mais cedo nós estávamos falando sobre isso. Muita gente trava na frente da câmera. Eu já tive caso de cliente que teve urticária na frente da câmera na hora de gravar. Mas por quê? É crença. A pessoa não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público. E isso mexe tanto com o psicológico da pessoa que ela passa a não acreditar naquele sonho dela. E se ela não acredita no próprio sonho, o negócio dela não tem como prosperar. É aquele negócio, Felipe, por que é que eu vou destruir na minha cabeça? Porque eu tenho 3 faculdades, tenho um doutorado, tenho isso, eu sou muito bom no que eu faço. E eu sou um super-homem, sabe? Por que é que eu vou destruir isso colocando a minha imagem na tela das pessoas? E assim, e se eu gaguejar? E se eu não souber o que falar? E se na hora eu travar? E o que que as pessoas vão pensar de mim? Quer dizer, vão descobrir, talvez eu descubra. Eu que sou um super-homem, penso que sou um super-homem, talvez descubra que eu sou um total fracasso. Então essa é a trava. Essa é a trava. Exato. A Fátima falou ainda há pouco. Síndrome do Você impostor. pode ser um especialista do jeito que for. Se você não tiver tudo scriptado certinho que você vai falar, você vai se perder. Porque quando você abre essa câmera, você não só abre a câmera do seu celular, você abre o julgamento que está aí atrás. Exato. São as pessoas que você acha que está julgando você. Mas entenda, essas mesmas pessoas que você acha que você tá julgando, que elas estão te julgando, você está abençoando, porque você não sabe. Isso é tudo uma história que acontece na sua cabeça, que é contada dia após dia. Então, assim, o fato é, escuta o que o Felipe está falando para você, porque ele tirou o tempo dele hoje, um tempo precioso, de uma pessoa que, cara, que ele lota estádio, que ele lota auditórios, que trabalha com um dos maiores players do mercado. E ele é um cara com estrutura. A gente está falando ainda há pouco tempo com o Alex sobre terrenos, né? Tem um terreno 3x4, tem um sítio. O Felipe também é um cara que ele tem um sítio na cabeça dele, não um terreno 3x4. Então, se você pegar um pouquinho desses insights, você vai fazer o seu terreno 3x4 virar um sítio também. Daqui a pouco um campo de futebol. Daqui a pouco poxa, uma fazenda. Então, cara, entenda. Vai pro digital. Se posiciona. Né, Felipe? Se posiciona, porque se você não se posicionar, você será posicionado. Escuta o que eu vou te dizer. E olha bem aqui no olho do tio Fé agora. Não adianta você ser um mega formado, ter muito know-how, ter anos de experiência no mercado. Isso não vale nada se as pessoas não souberem quem é você. Ninguém quer saber sobre formação. Ninguém quer saber exatamente quem é você. As pessoas querem saber se você resolve o problema delas. Se você entrega aquele desejo que ela quer. Se você encurta o caminho delas para elas resolverem o problema. Você resolve o problema? Se você é tão bom naquilo que você faz, por que as pessoas ainda não estão te ouvindo? Agora você fica refém de pessoas que sabem menos do que você, com maior audiência e vendendo mais no digital, só porque você teve uma vergonha de dizer quem você é. E olha só que interessante, nós estamos aqui desde as 19h30, 21h50, a câmera não mordeu ninguém que está aqui. A câmera não mordeu ninguém. Então, qual que é o problema de você levantar, abrir sua câmera e falar? Você sabe, você tem conteúdo, você sabe o que você está falando, você sabe resolver a dor do seu cliente. Agora, por que ele não sabe que você sabe disso? Quem que está aqui agora? Quem que está aqui agora? Eu só vou deixar aqui um desafio. Quem que está aqui agora que nunca abriu a câmera na vida? Reage aqui, ó. Reage aqui. E que quer fazer essa ação agora. Porque eu posso te convidar para você entrar na tela do lado, para você escutar e depois você complementar um pouquinho. Já aceita o desafio, já desbloqueei agora. Desbloqueei agora. Fala assim, eu nunca abri a câmera, eu quero entrar aí ao vivo na live com vocês. Porque você tem, olha, escuta. Esse medo, se essa trava, é uma coisa, não só uma coisa
não só são padrões que você colocou na tua cabeça, historinhas que você conta pra você. São coisas que o mal não quer deixar você vencer, porque o que você sabe Exato. pode transformar a vida de muita gente. Se você começar a abrir a boca, muita gente vai. Você sabe que por a gente não abrir a boca, muita gente se suicida. Ah, exatamente. Entende? Porque às vezes o que você sabe pode transformar a vida de uma pessoa que está sofrendo muito. No seu mercado. No seu mercado, você pode ser uma igreja. Você pode ir lá atrás e pegar, por exemplo, um mecânico que prosperou, criou uma empresa gigante com outros mecânicos ali, criou um auto center. Ele pode voltar lá atrás e ajudar um monte de mecânico que está trabalhando sozinho. Ele pode criar uma igreja no segmento dele. Exato. No seu segmento, seja ele qual for, você pode criar uma igreja e você abençoar várias vidas. Agora, sabe por que você não faz isso? Porque você está com medinho da sua família que vai achar o seu amigo, sabe? Aquele amigo que ele fica o tempo todo do seu lado falando que, não faz isso não. Se você começar a abrir a câmera e falar, lá, tá vendo? Olha, Blogueirinho. quer ser o Pablo Marçal, quer ser a Chris Franklin, quer ser, sei lá, vai colocar padrões em você, vai fazer chacota. Esse amigo, ele precisa, ele não pode mais andar com você. Você tem que ir para outro ambiente. E é nesse ambiente que você está aqui que você vai crescer. Felipe, desculpe eu te interromper, mas é esse destravar que a gente precisa trazer nas pessoas. Tem que destravar. Tem que destravar e a gente está aqui para isso. Agora, continuando, o que eu quero comentar com você é que eu estou falando sobre omnicanalidade, que é multiplicar esses canais para você gerar resultado de fato, na prática. E você precisa entender que omnichannel sem inteligência artificial é a mesma coisa de você querer disputar uma corrida de Fórmula 1 com um carro motor 1.0. É impossível. Não tem como, não faz sentido. Na era digital, o ouro são os dados. E o que facilita a sua leitura de dados, métricas, otimização, entrega, facilita a sua operação, encurta o seu caminho para a venda, facilita o acesso do seu cliente até o seu produto e coloca dinheiro no seu bolso. São as soluções de inteligência artificial. Então não negligencia investir no seu negócio em relação à parte de inteligência artificial, porque se você não fizer isso, eu garanto para você que o seu cliente, o seu concorrente, que implementar isso nos próximos 6 meses vai te engolir. Escutem o que eu estou te falando. Eu vou pegar aqui mais um exemplo prático, porque eu falei sobre funil ampulheta. E se vocês não sabem ainda sobre funil ampulheta, depois eu vou soltar um conteúdo no meu Instagram, já segue lá inclusive, falando sobre isso, sobre as etapas do funil ampulheta. Mas eu quero te mostrar na prática estratégias para cada etapa do funil. Então, começando pelo topo. Qual que é o objetivo do topo? É atração e descoberta. Fazer que as pessoas conheçam você, a sua marca, o seu produto ou serviço. Quais canais você vai utilizar? As redes sociais. E no Google, principalmente, a rede de display. Por quê? O seu objetivo é gerar atenção, alcance, incrementar a lembrança das pessoas sobre a sua marca. Fazer com que as pessoas saibam que você existe, que o seu produto, serviço existe, que a solução para a dor delas está na sua mão. E que elas dependem de você para o sustento e sobrevivência delas. Como que você pode usar a inteligência artificial para te ajudar nesse processo, nessa etapa? Ela pode ajudar a gerar headline, criativo, roteiro, pode ajudar a criar imagens que convertam, chamar a atenção, mapear a sua audiência, como você vai conversar com a sua audiência, tudo isso através de inteligência artificial, que não precisa ser nada muito profundo, pode ser um chat GPT. Se você tiver um chat GPT bem estruturado, bem treinado, você consegue fazer isso. E aí eu vou deixar uma missão para você. Já anota aí, ó. Missão. Você vai criar um vídeo com uma copy gerada por inteligência artificial e vai adaptar esse vídeo para 3 canais diferentes. Para Reels, para TikTok e para rede de display. Primeira missão aí. Segunda etapa do funil, que é o meio. Qual que é o objetivo? É gerar engajamento e consideração. Ou seja, a pessoa já sabe quem você é, então ela passa a considerar você como solução para a dor dela. O objetivo aqui é o quê? Gerar conexão e coletar prova social. Como que você vai fazer isso? Através dos seus stories, no YouTube Shorts,
nutrindo as pessoas com e-mail. Então, e-mail marketing não morreu, ele é muito bom. E fazendo um remarketing. Aquelas pessoas que entraram no seu funil, elas não podem parar de ver você a tempo nenhum. Faça com que elas vejam você o tempo inteiro. Quanto mais tempo de tela você tiver dessas pessoas, maior a chance delas converterem com você. Vou pegar um exemplo, tá duvidando? Quem aí lembra que nos anos 90 tinha uma música que falava assim: Mina, seus cabelos é da hora. Eu não preciso nem continuar, todo mundo vai lembrar o resto da música. Porque essa música tocou tantas vezes, mas tantas vezes, em todas as rádios, todas as TVs, todo domingo tinha isso tocando na TV. As pessoas lembram até hoje, 30 anos depois. O que é isso? Tempo de tela. Exatamente a mesma coisa. Se você não estiver na tela do seu cliente, o seu concorrente vai estar. A Clécia comentou aqui, ó. Eu lembro. E esse é um exemplo. O Thiago comentou aqui, ó, música chiclete. Exatamente esse efeito. Você tem que ser a música chiclete, o hit do verão para o seu cliente. É isso que você tem que ser. Quando ele pensar em você, ele tem que saber exatamente quem é você e por que ele vai comprar de você. Lembrou até do programa, Domingo Legal. Domingo Legal, Faustão, tudo que era programa passava essa música. No ano de 1995, essa foi a música mais tocada. E nós estamos literalmente 30 anos à frente no tempo. E se cantar um verso daquela música, todo mundo lembra a letra. É maluquice isso. Entendam que a sua empresa, a sua marca, você está criando um legado. A sua empresa não é filantropia. É criar um legado. O seu cliente vai comprar de você por isso. Continuando. Como que você vai fazer isso? E qual a estratégia dessa parte do meio do funil? É nutrir o seu lead com storytelling, mostrar a tua autoridade e gerar muita conexão com ele. Pegaram esse código? Agora, segunda missão. Segunda missão. Você vai montar aí, pode ser no ManyChat, gratuito mesmo, uma automação de WhatsApp ou aqui no direct do Instagram, do seu Instagram, para você se relacionar com as pessoas que já chegaram no seu perfil. Então eu já dei 2 missões práticas, hein? Pega isso aqui que é ouro. Se você não compartilhou essa live ainda, você tá maluco, cara. Tá maluco, tá perdendo. Não retenha talento. Lembra-se que a Bíblia nos ensina que quem retém talento não é bem visto pelo seu senhor. A parábola dos talentos é sobre isso. Aquele que recebeu 10 fez mais 10. Quem recebeu 5 fez mais 5. Aquele que recebeu 1 e guardou, esse, além de perder o 1 que ele guardou, tudo dele foi retirado, ele foi jogado como um servo imprudente, inútil, que é o que está escrito lá. Servo inútil é a palavra correta. Então não seja o servo inútil do seu próprio sonho, do seu próprio negócio. Seja o protagonista da sua história. Seja o servo que tem 10 talentos e multiplica mais 10. Pega isso e realmente multiplica. Então já clica nesse aviãozinho aqui, ó, que está aqui no canto, manda para mais 3 pessoas. Fala, cara, tô explodindo minha cabeça aqui, você precisa ouvir isso. Não perde a oportunidade, porque agora eu já vou para a terceira etapa, que é a parte de conversão. E qual que é o objetivo aqui? É vender. Curto e grosso. Não tenha vergonha de vender. Não tenha vergonha de vender. Não é pecado nenhum vender. E outra, todo mundo vende a todo tempo. Se você tem dúvida disso, mesmo que você seja um CLT, você está vendendo as suas horas. Deixa eu te contar. Está vendendo muito barato. Se vocês não pararam para pensar ainda, trabalhador CLT no Brasil, que trabalha jornada integral, ganha em média R$ 6,90 por hora. Vale a
pena você vender o seu sonho, deixar de investir no seu sonho por causa de R$ 6,90 por hora? Aí pega mais um código aqui. Sonhar custa caro? Investir em ferramenta, investir em estudo, investir em informação? Desistir custa um sonho. Não perde isso. Você é o protagonista da sua história. E como a gente tem o lema lá na plataforma, eu não vou deixar de falar aqui. O que você mais ouvir a gente falando, inclusive o Pablo fala muito pra gente, é: vá cuidar da sua vida. E cuida da sua vida mesmo. Investe em você, investe no seu sonho, investe na sua empresa. Pega esse conteúdo que a gente está distribuindo aqui para você e aplica. Porque conteúdo parado, conhecimento parado apodrece. Então pega isso aqui e já coloca em prática. E eu vou falar a terceira missão. Por quê? A gente entrou na parte de conversão. Como que você vai gerar essa conversão? Através do WhatsApp, através da sua página de vendas, do seu Google Ads, através do seu e-mail marketing. E tudo isso com uma oferta direta. Pode ser tráfego orgânico, pago, tráfego de influência. Tudo isso para atrair as pessoas certas para o momento certo, para que elas convertam e gerem maior ROI para você. Qual que é a terceira missão, Felipe? Você vai criar a sua primeira campanha de venda. Sua primeira campanha de venda. Felipe, mas eu não sei criar uma campanha de venda ainda no Facebook Ads. Nunca usei lá. Então eu vou fazer o seguinte, só para você que está aqui, eu vou liberar no grupo exclusivo uma aula de quase 2 horas, onde eu mostro etapa por etapa como você vai criar a sua primeira campanha de vendas. A Aline ganhou. A Aline entrou agora, ela já ganhou. Já ganhou. Repete aí o que ela ganhou. Vai ganhar a aula de como fazer a sua primeira campanha de vendas na prática. Quase 2 horas de conteúdo, um pouquinho mais. Eu vou liberar lá no grupo exclusivo. Então já entra lá no grupo, porque vai ser exclusivo para quem tá lá. E aqui eu falei, eu não vou reter nada. Eu vim aqui explodir a cabeça de vocês. Se você tá curtindo isso que eu tô falando, ó, já clica aqui, reage, manda essa live para mais 2 ou 3, porque agora eu vou explodir mais ainda a tua cabeça. Você não perde por esperar. Tom, quer fazer um comentário? Porque daqui a pouco, ó, eu vou empilhar a pressão. Vamos lá. O que eu quero falar para você é o seguinte, você como empresário, você tem que entender que existe bolhas. Por exemplo, se você vende eletrodomésticos, existe a bolha de quem só procura eletrodoméstico. Se você não sabe, dentro da rede social e da rede de pesquisa, você não é só um usuário, você é um produto da rede de pesquisa, ou seja, o Google vende você, o Instagram, o Facebook vende você. Então, se você está aqui, você está vendo um vídeo engraçado, você não é só um usuário, você é um produto. Então eu falo, por exemplo, olha, o Felipe, ele tem visto muita geladeira, ele quer comprar uma geladeira nova. Então vai a Magazine Luiza, vai às Casas Bahia e começa a negociar o Felipe. O Facebook, Google, deixa eu te falar, eu preciso do Felipe, eu estou vendendo uma geladeira, eu vi que o Felipe está querendo comprar uma, quanto é que você consegue me vender para imprimir o meu anúncio na frente do Felipe umas 5 vezes, umas 7 vezes, porque eu tenho certeza que depois da 7ª vez eu vou ficar tão conhecido dele que nós vamos criar uma conexão e ele vai confiar muito em mim. Falar, poxa, esse anúncio apareceu 7 vezes na minha frente é porque realmente esse negócio é idôneo. Então, o seu negócio, seja você um psicólogo, seja você um médico, seja você um leiloeiro, o que você vender, seja você vender no carro, o que for, existe uma bolha. Todo mundo que procura um automóvel é jogado nessa bolha. E existe a bolha do automóvel, com 1 milhão de pessoas que só procuram automóvel. Então, você que tem uma empresa que vende carro, você que é um advogado e precisa de novos clientes, existe a bolha de quem só procura advogado. O cara acabou de ser processado agora, não sabe quem recorrer. Eu vou aonde? Eu vou no Google. Advogado na zona norte de São Paulo, na zona sul de São Paulo. Aí eu chego no Google. Chegando no Google, por exemplo, uma das redes de pesquisa, que o cliente também quer comprar para ontem, ele vai procurar você. E onde é que ele vai procurar você? No Google Maps. Ele vai entender o Rodrigo, advogado. O que falam dele? Porque quando você pede uma indicação, pensa, você está pedindo indicação para um amigo do advogado.
Aí, eu conheço o Rodrigo. Aí a segunda pergunta qual que é? Que você faz? E ele é bom? E ele resolve o problema? Lá no Google, e ele é bom, você vai procurar no Google Maps. Você vai procurar no Reclame Aqui. Se essa empresa ela é idônea mesmo, se ela já resolveu o problema, o que as pessoas falam dela. Aí entra o multicanal. Aí entra um monte de canal, depois o cara vai pro Instagram, depois o cara vai te procurar no TikTok, depois o cara... Entende? Então, assim, entenda que o seu negócio tem uma bolha, você precisa conectar com essa bolha. E essa bolha, o que conecta? Palavras-chave. Aí vai lá, quais são as melhores palavras-chave? Eu vou no planejador de palavras-chave, lá do Google, do Facebook. Cara, entenda, as melhores palavras-chave é você entender. Se você tem uma empresa e você já atendeu 5 clientes, 10 clientes, comece com o que eles já perguntaram para você. Quando eles te ligam, tem um contato com você no WhatsApp, o que eles perguntam para você? Que tipo de processos, se você é um advogado, que tipo de processos mais te pergunta? É trabalhista, é civil? Sobre que assunto? Como eles abordam esse assunto? Então, comece a descrever o que sai da boca do seu cliente, porque às vezes você quer oferecer, você quer oferecer para o seu cliente o que você quer, só que o cliente ele se compromete com você pelo que sai da boca dele. Exato. É o que ele quer, não é o que você acha que ele quer. Às vezes você chega para comprar. Eu fui esses dias, levei um amigo, assim, investidor em um lugar, e aí o cara sentou com ele e falou bem assim: deixa eu te falar, eu tenho isso para você, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Em nenhum momento quis saber o que ele queria. Ele falou: cara, eu só faço negócios nesse sentido. Ah, mas eu posso mudar o seu ponto de vista? Cara, que ideia doida é essa? Por que você não escuta o que o cliente quer, entrega o que ele quer, faz ele se comprometer porque ele quer e depois você entrega o que você acha que é melhor para ele? Exatamente. Então, assim, muitos empreendedores pecam nisso, essa loucura de quando entra no digital, ele já vendeu muito no físico, mas quando entra no digital parece que ele entrou no metaverso. Ele não sabe aplicar o que ele já faz. Cara, o que você já faz, os dados, analise dados, dados são ouro. Analise os dados do seu negócio físico e traga ele para o digital com estratégias. Entende? Você já sabe tudo. Se você tem uma empresa de 10 anos, você já sabe todas as palavras-chave que o seu cliente procura, o que sai da boca dele. Isso vale ouro. Você tem que levar para o digital e encontrar um mentor certo, que saiba te oferecer o 80-20. O que é 80-20? 80% das coisas que você faz não gera resultado nenhum na sua vida, é perca de tempo. Agora, os 20%, que é aquilo que transforma você, esse vale ouro. E quem que pode te entregar os 20%? O mentor. Porque o mentor ele já viveu os 80%. Você não precisa viver os 80%. Você só precisa dos 20%. Procura um mentor para pegar na tua mão e te ajudar. Falar, cara, os 20 é isso aqui, ó. É isso, isso e isso, de uma forma prática. Aí você muda o jogo. E eu trouxe o Felipe justamente por isso. Porque ele viveu os 80. Ele viveu os 20 e os 80, mas ele teve que passar pelos 80. Por tudo aquilo que não dava certo. Para ele aprender o que dá certo. E agora ele está aí, ó, lapidado com todo o conhecimento, te entregando 20% que você precisa aqui. Se você não clicar nesse aviãozinho e chamar alguém que está precisando dessa informação, cara, deixa eu te falar. Você tá O maluco? que você está fazendo na Terra? Você está maluco? O que você está fazendo na Terra que você não abençoa outra pessoa? Abençoe você e abençoe o outro. Felipe, por favor. Continuando aqui, pessoal. Alex falou mais cedo, e olha que o Alex tem uma mega expertise de negócios. Vocês têm que ouvir muito o que ele falou. E ele pontuou que para muitos negócios falta experiência de marketing. Se você não pegou isso aqui, se você não pegou esse código, isso não é exclusividade do que ele falou. Se vocês não sabem, eu vou contar aqui para vocês. Tem uma pesquisa de maturidade do mercado brasileiro que 95% das empresas que participaram dessa pesquisa afirmaram que elas precisam melhorar suas ações de marketing. Sabe o que isso significa? Oportunidade. Resolver problema. E o dinheiro mora no problema. Agora, para você resolver o problema, as pessoas precisam saber que você sabe resolver esse problema.
E é por isso que a gente vai entrar agora na parte do pós-venda. Porque eu já falei do topo, que é a atração e descoberta, meio que é engajamento e consideração, e do fundo, que é a conversão. Só que, como eu falei mais cedo, anota de novo esse código. A venda não é o fim, ela é o começo. Por quê? Tem o pós-venda. E no pós-venda, qual que é o seu grande objetivo? É você fidelizar e encantar o seu cliente. Como que você vai fazer isso? Através de quais canais? Além de prestar um bom serviço, entregar tudo aquilo que você prometeu. Você vai utilizar os canais de WhatsApp, seu e-mail, vai usar tráfego pago para mostrar você para ele, sim, porque o seu cliente já converteu, mas você precisa ter tempo de tela. Lembra que eu falei de tempo de tela? Não se enganem, pessoal. Tempo de tela faz toda a diferença. As pessoas passam 7 horas e meia do dia com o celular na mão. Quem não é visto não é lembrado. A Fátima falou mais cedo. Não ignora. Não ignora. Na era do digital, toda atenção é ouro. Você briga pela atenção das pessoas. Isso é ouro. Thiago fez um comentário aqui, ele falou assim, tem R$ 425 parado no Google Ads porque não aceitaram o WhatsApp Business. Aí o que você vai fazer? Se não aceitaram o WhatsApp Business, você pode criar uma landing page. Cria uma landing page. Se você não tem como criar uma landing page, muda a estratégia. Anuncia no YouTube. Até Leva porque, as pessoas a te conhecer. até porque o Google, Felipe, ele valoriza a experiência do cliente, ou seja, Exato. ele quer que o cliente entre na sua landing page para ele descobrir um pouco mais sobre a sua empresa e de lá ele tem ele tem uma iniciativa de ir para o seu WhatsApp. O que é bacana para você fazer? Cria uma landing page e lá na landing page, hoje em dia eu vejo, depois de 2009 até aqui, 2025, vendo o comportamento desse cliente, hoje as pessoas têm cada vez menos tempo, elas têm menos paciência. Então, se você cria uma landing page onde ela entra, ela já sabe o que você faz, e lá embaixo só tem ação, por exemplo, vamos dizer que você faz higienização de sofá. Aí, quando o cara abre sua landing page, tem a foto lá de um sofá lindo, e embaixo tem o que o cliente quer. Quer limpar o seu sofá? Quer um sofá novo? Quer que o seu sofá velho, sujo, vire novo, seja novo novamente? Uma coisa assim. Uma coisa do que o cliente quer, que sai da boca dele. Você sabe que sai da boca dele. Você só comunica isso. E aí o botão do WhatsApp aqui, clica aqui. Comunica o que ele quer, o botãozinho do WhatsApp. Pronto. É só isso que você precisa. Landing page, comunica o que o cliente quer e o botãozinho onde ele clica. Aí ele já é seu, ele entra no WhatsApp, a conversa de venda é com você. E é sobre isso. É exatamente sobre isso. Agora, o Google ele permite que você faça anúncio direto para o WhatsApp. Só que não se prenda a um possível bloqueio da plataforma, porque a autonomia sobre o seu anúncio é da plataforma. A plataforma é o meio. Só que se você está com um problema por um canal, muda ele. É por isso que eu estou falando de omnicalidade. Você não pode colocar toda a sua estratégia em um canal único. E o Google tem vários canais. Ele tem um canal de WhatsApp, ele tem um canal da landing page, na rede de pesquisa, na rede de display, rede de vídeo. Tem as campanhas de geração de demanda que são muito boas para isso. E eu vou contar para você. Com R$ 10 por dia dá para fazer uma mega campanha de YouTube. É muito barato. Vocês podem acessar lá no meu perfil do Instagram. Já segue lá, inclusive, @souofelipealves. Tem um case num carrossel, onde eu paguei 0,03 centavo por visualização de vídeo. Fração de centavos. Olha o Cláudio entrando aqui, ó. O Cláudio trabalha com o ramo automotivo. Cláudio, essa live aqui eu tô com o Felipe, ele é gestor de tráfego do Pablo Massal, ele lota estádio, cara. Você precisa estar um pouquinho mais aqui para você entender como ele faz para atrair novos clientes para vários negócios. Legal. E lá, nesse carrossel, eu mostrei exatamente como eu fiz para chegar nesse valor. O YouTube é muito barato para você anunciar, e você anuncia nele através do Google Ads. Não tem segredo. Então não se prenda a um problema da plataforma, tá? Você pode ter várias estratégias, e é por isso que a gente vem resolver problema. Voltando aqui para a parte de estratégia, porque eu quero te passar a quarta missão. Porque a gente já entrou na parte de encantamento e fidelização. O que o seu cliente quer ver? Como que você vai encantar
aumentar ele. E usando tráfego pago, você pode mostrar os seus depoimentos, case, você pode mostrar um lançamento que está por vir, soltar um bônus para quem tomar ação primeiro. Por exemplo, você já é meu cliente, você vai saber em primeira mão do novo produto que eu vou colocar no mercado daqui X dias. Então já salva a data para o lançamento. Você já encheu tua agenda. Encanta teu cliente, fideliza. Investe nisso. Quais canais você usa? Pode ser Facebook, Instagram, pode ser o TikTok, pode ser e-mail marketing, pode ser o WhatsApp. Vários tipos de canais. Isso é omnichannel. É você integrar toda essa gama de possibilidades para você realmente chegar no resultado. E a gente vai para a última etapa, que é a parte de indicação, que é quando o seu cliente já gosta tanto de você que ele vai passar a indicar você para outras pessoas. Ou seja, qual que é o objetivo aqui? É transformar o seu cliente no seu maior vendedor. Cara, isso você não sabe da trava, Felipe, que tem, porque assim, quando o empreendedor pensa que se eu pedir uma indicação para o meu cliente já, ele vai, eu vou fazer ele pensar que eu estou precisando de cliente, que de repente minha empresa não seja tão próspera assim. Pelo contrário, ele pode também destravar para você os melhores contratos da sua vida. Total. Cara, me indica alguém. Exato. É isso, meu. É isso, sobre isso. E vou falar uma coisa para vocês. Eu vi um criativo que eu achei genial de um restaurante que uma das formas de você fidelizar esse cliente, fazer ele te indicar, é através de programa de embaixadores, programa de pontos. E lá, por ser um restaurante, sempre tem aquelas pessoas que vêm e pedem o mesmo de sempre, né? A especialidade da casa. E eles criaram o cartão Infidelidade. Como assim? Exatamente essa pergunta. Cartão Infidelidade, o que que é? Conforme você consome pratos diferentes do cardápio, você ganha um prato gratuito. Então, quanto mais pratos diferentes você provar da casa, você passa por todo o menu, você conhece tudo que a casa consegue te oferecer e você ganha benefícios ali. Olha que interessante. Isso chegou como para mim? Através de tráfego pago. Você já tinha pensado em fazer um cartão Infidelidade aí no seu negócio? Caraca. Se não tinha pensado, já pega essa dica aí, já anota esse código. Agora vamos para a parte prática. Como você vai fazer essas pessoas te indicarem? Pode ser através de pontos, programa de embaixador. Você pode criar situações específicas, eventos exclusivos. E qual que é a sua missão para essa etapa? Antes de falar a missão dessa etapa, eu vou repassar as missões que eu passei, tá? Que a primeira é fazer um vídeo através de com roteiro com inteligência artificial, um criativo. A segunda é criar uma automação lá no ManyChat, pode ser para o seu WhatsApp ou para o seu direct, para você interagir com as pessoas que já estão no seu perfil ou na sua lista. Terceira é criar a sua primeira campanha de vendas, e eu falei que eu vou deixar o bônus lá no grupo. Se você não está no grupo, já entra lá, uma aula exclusiva para você criar a sua primeira campanha de vendas na prática lá no MetaAds. Depois é você... Ah, não tinha falado a missão do pós-venda, né? Ah, olha lá, não tinha falado. Agora eu vou falar então. A missão do pós-venda é o quê? Você criar uma sequência de mensagens, pode ser por e-mail ou para WhatsApp, para você disparar para essas pessoas que já são seus clientes. Tá? 3, somente 3. Cria essa automação que pode ser lá no ManyChat, inclusive, para você enviar. E a última missão é criar o seu sistema de indicação. Como que o seu cliente vai indicar o seu produto? É através de um cartão Infidelidade? É através de um sistema de pontos? Ele vai se tornar embaixador da sua marca? Como que ele vai ser chamado? Vai ser um movimento? Pensa aí, confabula e cria o seu sistema de indicação. E aí, eu vou passar já para a parte de obstáculos comuns e como você vai superar isso para a gente já chegar na nossa conclusão. Primeiro obstáculo comum, e que eu sempre ouço dos empresários quando vêm falar comigo. Ah, Felipe, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para criar, não tenho tempo para fazer essa
gravação, é uma coisa que consome muito do meu dia. Pega esse código aqui. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Hoje, com o recurso de inteligência artificial, você não tem desculpa para não fazer. Você pode simplesmente delegar para a inteligência artificial. Então, só faz. Só faz. E eu garanto para você que a diferença dos players que tem resultado no digital para aqueles que naufragam nessa missão é porque quem tem resultado simplesmente vai lá e executa o plano. É só isso. O mundo é de quem faz, o mundo é dos fazedores. O mundo é dos fazedores. Eu gostaria de ter uma resposta mais animadora para quem não tem lá tanta ambição, não tem tanta necessidade de clientes, né? A ponto de poder abrir mão dessas atividades. Mas como não é o meu caso, eu não tenho como me furtar de dizer que se você dá desculpa para si mesmo, talvez a sua vocação não é empreender. Que empreender é uma jornada, é uma guerra contra você mesmo, porque muitas vezes você vai querer desistir, você não vai querer fazer. Mas aí vem outro código. E pega isso aqui e anota. As crianças fazem o que querem. Os adultos fazem o que precisa ser feito. Então, faz o que precisa ser feito. Só faz. Eu garanto para você que você vai ter resultado. Não tem como não ter resultado se você executar o que precisa ser feito. É impossível. Total. E aqui, outro obstáculo que sempre surge. Eu não sei nem por onde começar. Não sei por onde dar o primeiro passo. Essa live aqui, se não te ajudou ainda, eu vou fazer com que a aula que eu vou liberar lá no grupo exploda a tua cabeça. Não tem como você não ter resultado depois da aula que eu vou te mandar lá. Você já tem que ir no perfil do Felipe lá e lá vai estar lá o link do grupo para você entrar. Não perde. Não perde. Tá lá no meu story. Outro desafio que sempre chega. Meus dados estão todos bagunçados. Não sei ler meus dados, não sei ler minhas métricas. Se você não sabe ler suas métricas, contrata quem sabe. Você precisa de um gestor de tráfego? Contrata um gestor de tráfego. Você não sabe fazer gestão da sua rede social? Contrata o social media. Você não sabe escrever uma boa copy de venda? Contrata um copywriter. Delega. Você não luta sozinho. Ah, Felipe, mas custa caro. Caro é o que não dá ROI. Caro é o que não dá ROI. Contrata uma pessoa para fazer. Que o resultado vem. O resultado vem. Mesmo que você não esteja vendo lucro no primeiro momento, ele vem. Pode ver que várias empresas de tecnologia operam tempos aí no vermelho, mas depois, quando o jogo vira, é para bilhão. Que é um exemplo recente aí do Brasil, o Nubank. A Uber. São empresas que operaram no vermelho por um tempo, mas quando reverteu o cenário, o lucro é bilionário. A mentalidade precisa mudar, né? Porque quando você coloca, o empresário ainda pensa assim, quando eu vou investir em anúncios para minha empresa, isso é um gasto com anúncios. Cara, muda essa tua cabeça. Quando você investe na sua empresa e coloca anúncio, não é gasto, é investimento. Gasto é você roubar a tua empresa na hora que você não pode ter o carro do ano para impressionar um amigo que nem gosta de você, que vai aplicar uma inveja violenta na tua vida. Isso é gasto. Agora, você investir na tua empresa para ela crescer, entenda uma coisa: uma empresa próspera, te dá vários carros, te dá várias casas. Uma casa e um carro não te dá uma empresa. Então, você precisa mudar essa mentalidade. Você acha que investir em anúncios é um gasto em marketing? Que gasto, irmão? Isso sabe o que é? Irmão, irmã, isso não é um gasto, isso é um investimento, porque se sua empresa crescer, tudo muda. Exatamente. Sua empresa não é filantropia, coloca isso na sua cabeça. E só para a gente concluir aqui, até porque o horário já está bastante avançado, quem gostou reage aqui. Quem explodiu a cabeça, aprendeu uma coisa nova hoje nessa live, reage aqui, que eu quero ver. O Alex falou mais cedo sobre experiência de marketing, que as empresas precisam e está faltando gerar essa experiência de marketing para o cliente.
Eu termino aqui dizendo: quem não conecta a experiência, desconecta o cliente. Quem não conecta a experiência, desconecta o cliente. Essa era do digital não é o futuro, ela é o presente, ela já começou, ela já está mais do que avançada. Você não entrar nisso, você está ficando para trás. E agora a decisão é sua. Você pode abrir a porta para mais clientes entrarem, ampliar suas portas, ou você pode fechar a sua porta e esperar que o seu cliente bata. Só que qual desses dois cenários você acha que vai gerar mais resultado para você? A resposta fica para você, tá bom? Para a gente encerrar, a escala vem de 5 elementos principais. Anota aí, ó. Persona clara, jornada mapeada, os canais integrados em omnicanalidade, aplicação de inteligência artificial e análise e otimização dos seus dados. Sempre a partir desses 5 pilares, tá certo? Então, põe a mão na massa, pratica e vai para cima porque você vai ter resultado. E ó, daqui a pouco eu vou colocar aula lá no grupo. Se você não tá ainda no grupo exclusivo, entra lá porque você vai fazer sua primeira campanha de vendas e vai ter resultado rapidinho. Fechado? Olha o Thiago aqui. O Thiago convidou a Aninha, tá vendo? Ó? Que cara Legal. bacana. Ele não só pegou isso para a vida dele, mas também abençoou a vida de outra pessoa. Abençoa mesmo, abençoa a vida de outras pessoas. Eu Aninha, não sei se essa live vai ficar gravada, mas se ficar, compartilha também. Compartilha essa live porque mais gente precisa receber isso aqui. E a gente está aqui para transbordar, abençoar a vida de vocês. Tom, obrigado pelo convite. Todos os participantes que tiveram aqui, vocês são demais. Vai lá no meu perfil, @soufelipealves. Ó, já tira um print aqui da tela, me marca aí no story se você curtiu, se você aprendeu uma coisa nova, se explodiu a tua cabeça, se te ajudou de alguma maneira, me marca lá que eu vou repostar vocês também. Muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por me receber aqui, Tom. Muito bom compartilhar essa expertise. Conta comigo, em breve a gente fala novamente. com certeza. Um forte abraço e até o próximo evento, a Máquina de Imprimir Dinheiro, Tamo quarta edição. junto! Abraço. Tchau, tchau. Valeu!